Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Daqui a pouco daremos início à nossa aula 13.1, que traz o assunto de passado, mas não mais contínuo. Agora vamos falar sobre o Simple Past. Revisitar esse conhecimento que vocês já tiveram ao longo desses anos de estudo da língua inglesa. E vamos começar. Let's go! Aula 13.1 comigo, Teacher Patrícia Restier. E o nosso título da aula é este: That day was awesome. Aquele dia foi incrível, maravilhoso. Por quê? Porque aqui essa estrutura é passado. Vocês se conhecem aqui esse verbo to be, que é usado na terceira pessoa do singular e na primeira pessoa do singular, was. E nós vamos estudar hoje sobre o simple past. Nós já vimos o presente simples, o futuro simples. Agora vamos entrar na seara do passado. O uso da forma verbal do simple past, como sempre quando a gente fala de tempo verbal, formas afirmativas, negativas e interrogativas. Eu meti o inglês aqui, mas deixa pra lá, interrogativas. E as nossas confusing words de hoje, que elas não são complicadas na questão da grafia e nem da pronúncia, mas na questão de uso pode trazer um pouco de dificuldade, apesar de, uma vez que você olha a situação, estuda sobre o conteúdo, você já fica a par das diferenças. Before versus ago. Certo? Toda aula tem uma habilidade e a de hoje você vai fazer uso adequado dos diversos tipos de tempos verbais, hoje passado, no processo de recepção / produção do texto escrito de vários gêneros textuais, assim como associar vocabulários e expressões gramaticais de um texto em inglês. Vamos lá? Isso aí é uma foto geral do que se trata o simple past, né? Ações no passado determinado. Essas ações no passado, elas são determinadas com os nossos marcadores de tempo, como eles, yesterday, que significa ontem. Temos o did, muito importante para esse tempo verbal, porque é um verbo auxiliar do passado simples. E também temos as nossas terminações, as nossas flexões verbais nesses verbos regulares. Vamos aprender sobre isso, nosso famoso ed, que eu chamo de ed, mas você não vai falar desse jeito, o ied, o de e o didn't, que é a contração do meu auxiliar com a partícula negativa not, certo? Vamos começar a aula com essa imagem aí e olha só, a pergunta que tem aqui. Do you know me? Look at some information about me. Você me conhece? Do you know me? Look at some information about me. Olha algumas informações sobre mim. Tenho certeza que todo mundo conhece essa pessoa que está com a camisa da seleção brasileira. E aí, antes de falar o nome dele, vamos falar sobre algumas situações envolvendo ele. He played for Santos Junior Team when he was 11 years old. He was the South American Footballer of the Year in 2011 and 2012, before relocated to Europe to join Barcelona. Olha aí, ele jogou para o Santos, o time do Santos, quando ele tinha apenas 11 anos. Ele era o jogador do ano da América do Sul em 2011 e 2012, antes de ser relocado para a Europa para jogar no Barcelona. He scored his 100th professional goal on his 20th birthday. Ele marcou o seu 100º gol profissional no seu aniversário de apenas 20 anos. He became a father at just 11 years of age. Ele se tornou pai, this is his son, esse é o filho dele, com apenas 19 anos de idade. Perceba bem, nós estamos falando, obviamente, sobre o jogador brasileiro Neymar, mas aqui ele não é o foco, apesar das informações ser sobre ele, o foco são nestas palavrinhas aqui que vocês estão vendo em vermelho ou laranja, e eu estou agora colocando para vocês, sublinhando de amarelo. Todas essas palavrinhas aí têm algo em comum com elas. Todas elas estão no passado.
Mas vocês percebam aí, olhando para essas palavras, que tem duas que se diferem das outras. Porque as outras, se você olhar bem, como a palavra played, a palavra relocated, a palavra scored, elas terminam com as duas mesmas letrinhas. E essas duas mesmas letrinhas são essas aqui, ó, que se repetem nestas palavras. ED. Elas têm algo em comum, porque elas se tratam de verbos regulares. Verbos regulares em inglês existem regras. No presente simples, nós vimos algumas regras dos verbos regulares. Aliás, dos verbos. No passado, eles são divididos em regulares e irregulares. Os regulares, eles apresentam essa forma de ED, IED ou apenas o D no final dos verbos. Os irregulares, como este aqui e este aqui, eles têm uma conjugação diferente. Não existe regra, não existem regras para eles. E aí se torna um pouco mais dificultoso, porque quando não há regra, você precisa saber exatamente como é que vai ficar o passado dessas palavras. Então aqui nós temos o passado do verbo to be, was, vocês já viram comigo. O passado do verbo to become, que é se tornar, veio aqui became. Houve uma pequena mudança, mas houve. Vamos entender um pouco mais. Olha só, já fui falando lá naquele slide, mas é isso aí, ó. Você percebeu as terminações dos verbos em destaque? Os verbos em destaque estão no passado, num tempo verbal chamado simple past, que em português pode ser pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. Olha só, to be, to play, to relocate, to score, to become, todos esses verbos aqui, eles estão no que chamamos de verbos no infinitivo. Tá bem feio, mas dá para entender. Infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Os verbos no infinitivo são verbos que não estão conjugados no presente, no passado, no futuro, eles estão na sua forma base. E no inglês, a sua forma base, eu já havia explicado isso para vocês, mas vou repetir. A sua forma base é usado com esse to aqui na frente dos verbos. E aí, para fazer a conjugação no passado, eles vão dar uma alterada. Existem os que vão alterar mais, os que vão alterar de menos e os que nem sequer vão ser alterados. O to be, ele é um dos que mais mudam. É o verbo diferentão. No presente, ele assume 3 formas verbais diferentes. Você não usa a palavra be no presente, no presente simples, tá? No passado, você vai usar essas duas aqui, dependendo dos pronomes pessoais corretos. E as outras, é apenas uma forminha só. To play, que é o verbo jogar, vai ficar played. Jogou, joguei, jogaram, dependendo do português, né? Como é que vai ficar com os pronomes pessoais, vai mudando. Agora, no inglês, não. É played para todo mundo. I played, you played, eu joguei, você jogou. To relocate, relocar, relocated. To score, marcar um gol, por exemplo, scored. To become, que é o verbo se tornar, vai ficar became. Percebo que aqui no become para became houve uma diferença pequena, mas ainda assim esse became, ele é um verbo irregular, diferente deste e diferente deste, assim como esse também é irregular. Então, percebo que os regulares, eles assumem esse final aqui com ED no final, certo? Esse aqui, ó, isso aqui significa que ele é regular, certo? Vamos entender um pouco mais? Simple past. Para fazer o passado dos verbos em inglês, é necessário saber algumas regrinhas aí, certo? Isso para fins de escrita, também para fins de fala, porque na fala vai mudar, certo? Então, olha só a primeira regra. Os verbos regulares são acrescidos de D, ED ou IED apenas na forma afirmativa. Tem esse detalhe aqui. Somente na forma afirmativa. Quando você for fazer frases na negativas, interrogativas, você não vai
assumir essa questão nos verbos, certo? Então, lembra, você vai acrescentar estes finais aqui nos verbos, que nós já vamos entender como é que nós vamos fazer isso, apenas em frases afirmativas. Os verbos irregulares são conjugados, cada um por sua própria regra. A maneira mais fácil de memorizá-los é praticando, certo? Porque cada um vai ser de um jeito e não tem uma regra específica para cada um, correto? Nos irregulares. Affirmative form, forma afirmativa. Forma afirmativa, como nós fazemos uma frase na forma afirmativa do verbo do simple past. Daqui a pouco vamos falar sobre as regras, mas antes vamos ver a forma afirmativa. Olha só, você precisa do seu sujeito, que aqui eu estou trabalhando com pronomes pessoais, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele, ela para objetos, it, ele, ela para objetos animais, we, nós, you, vocês, they, eles e elas. Depois você vai precisar do seu verbo principal, conjugado no passado. Então aqui nós temos o verbo scored, que já está conjugado no passado, e o restante da minha frase, que é o meu complemento, qualquer coisa que eu possa colocar para ter uma frase, né? Então, I scored important goals last night. Eu marquei gols importantes noite passada. Isso aqui é muito importante no Simple Past. O que é isso? É meu marcador de tempo, indicando o tempo determinado no passado. Que tempo foi esse? Noite, last, passada. E a palavra last trabalha como adjetivo, então ela vem antes do substantivo noite. You worked for Santos when he was... Aliás, aqui nós estamos falando, eu estou falando sobre o Neymar, então é interessante eu falar usando o he, ele. Então vamos fazer todas essas frases usando apenas o he, ele. He scored important goals last night. Ele marcou importantes gols importantes noite passada. He worked for Santos when he was 11. Ele trabalhou passado para o Santos quando ele tinha 11 anos. He cried a lot when he was injured. Ele chorou bastante. Cried, chorou a lot, bastante, quando ele foi machucado. Agora sim, nós temos o he aqui. He became a father at just 11 years of age. Ele se tornou um pai com apenas 19 anos de idade. He was the South American Footballer of the Year. Ele foi o jogador do ano da América do Sul, certo? Então, olha só. Vamos entender um pouco sobre a questão das regras dos verbos regulares. Certo? É bem simples, bem prático, precisa prestar atenção aqui, mas não é difícil. Olha só, nos verbos regulares terminados em E, o que é isso? Todos os verbos que terminam com a vogal E. O verbo está lá na sua forma normal, ele terminou com a vogal E. Você vai acrescentar somente a letra D no final da palavra. For example, olha aí. To love, o verbo amar, ele termina com E. Então, ele faz parte dessa regra, onde eu só vou acrescentar o D, porque ele é um verbo regular. To love fica loved, loved. To lie, mentir, fica lied, lied. Mentiu, mentiram, dependendo do pronome pessoal em português que você for usar. Nos verbos regulares terminados em consoante plus vogal plus consoante, que é o nosso famoso CVC, consoante, vogal, consoante, você duplica a última consoante e acrescenta o ED. For example, olha só, o verbo stop, parar. Ficaria legal se colocasse aqui to stop, né? To stop, parar. O final dele, presta atenção no final do verbo to stop. O final do verbo to stop é C, V, C. Consoante, vogal, consoante. Ah, mas é a primeira letra. Não importa. As 3 últimas letras têm que ser vogal, consoante, vogal, consoante.
E aí você vai fazer o quê? Escreve a palavra stop normalmente. Dobra a última consoante, que é acrescentá-la novamente, para depois colocar o ED. Stopped. I stopped. Eu parei. To control. To control, que é o controlar. To control. Vai ficar controlled. Controlled. Por quê? Termina com CVC, certo? CVC, controlled. Escrevi a minha palavra corretinha, aí eu repeti o L mais uma vez e depois coloquei o ED. Plan, to plan, planejar, planejar. Como termina com CVC, CVC, vai ficar planned, planned, planejou, planejei e assim por diante. To prefer, preferir. To prefer vai ficar preferred, preferred. Ou seja, porque terminou com CVC, consoante, vogal, consoante. Tudo bem? Próxima. Os verbos terminados em Y precedido de consoante. Ou seja, quando o Y ele está no final, mas antes dele vem uma consoante, essa última letra é retirada. Essa regrinha do Y vocês já conhecem também. Ela é retirada e o verbo é acrescido IED. O I vai ficar no lugar do Y e o ED você já coloca, porque o verbo não termina com E, né? E esse D precisa vir também nos meus verbos regulares no passado. For example, olha aí. To study, estudar. Termina com Y precedido de consoante. Cortei o Y. Studied. Estudei, estudou e assim por diante. To cry, chorar. Cortei o Y porque veio depois de uma consoante, aliás. Vai ficar cried, chorou. To try, tentar. Cortei o Y porque veio depois de uma consoante. Vai ficar tried, tentou, tentei, tentamos e assim por diante. Observação. Os verbos que terminam em Y, no entanto, não são precedidos por consoante, acrescenta-se somente o ED. É aquela questão. Eu tenho um verbo que termina com Y, mas antes dele tem uma vogal. Já não é uma consoante. Você não vai fazer esta regra aqui, tá? Essa aqui permanece na regra geral, que é a regra que você coloca o ED, certo? To enjoy, que é aproveitar, curtir. Terminou com Y, mas antes do Y veio uma vogal, então permanece o Y e vai ficar enjoyed. Certo? Eu acrescentei ED no final desse verbo. To stay, ficar, stayed. To play, jogar, brincar, tocar, tem vários significados. Played, beleza? O verbo é irregular quando, ao ser conjugado, muda toda a sua estrutura, ou não. Quando precisar, use uma lista de verbos irregulares. Existe na internet, existem em vários lugares, uma lista desses verbos irregulares. Então, você tem ali o infinitivo, o passado e o particípio passado deles. Nós vamos ver sobre o particípio passado lá na unidade 2, certo? Então, ele começa com o infinitivo, logo depois ele te dá o passado desse verbo irregular. O passado do verbo regular ele não te dá porque tem essas regrinhas. Então, olha só, temos alguns exemplos aqui de verbos irregulares, que são aqueles que você não vai colocar o ED no final, nem o D, nem IED. To buy, que é o verbo comprar, ele vai ficar bought. Teacher mudou bastante, mudou para dedéu, mas é assim o passado dele, vai ter que ser assim, não tem jeito. To forget, esquecer, o verbo esquecer vai ficar forgot. Ah, mudou só um pouquinho, no lugar do eu coloquei o O. Sim, mas não é uma regra, isso é uma coincidência, tá? Não existe regra aqui. To forget, esquecer, forgot, esqueceu, esqueci, esquecemos, assim por diante. To go, esse verbo muito importante, que é o verbo ir, ele é irregular. Sim, ele é irregular e o passado dele é um passado assim que você pensa. Da onde surgiu essa palavra?
a palavra went. Went é o passado do verbo go, certo? I go, eu vou. I went, eu fui, certo? Went. To see é o verbo ver. Passado dele, saw. Saw. To ring é o verbo tocar, tocar o telefone. Rang, passado. Aí temos esse exemplo aqui, que é um dos verbos, existem alguns verbos que não mudam, certo? Ele fica da mesma forma no infinitivo, no presente e no passado, que é o verbo to put, colocar. To put, colocar vai ficar put. Exatamente como ele era, exceto com o to, né? Esse to vai embora porque ele só fica no infinitivo. Assim, beleza? Vamos seguir? Na forma negativa, utiliza-se o verbo auxiliar did, é aquela palavrinha que eu mostrei para vocês lá na foto geral, mais o not, ou sua forma contraída, contracta, didn't, certo? Lembrando que isso aqui é extremamente informal, tá? É informal, toda contração informal, sempre falo isso para vocês. Antes da forma básica do verbo sem o to. Então, assim, qual é a posição do auxiliar com a partícula negativa na minha frase? A posição, ela vem entre o sujeito, vou trocar aqui a minha tinta, tem vermelho, azul. Ela vem entre o sujeito e ela vem entre o verbo principal. Ela fica aqui, ó, no meio do sujeito e do verbo principal. I didn't play soccer last weekend. Eu não joguei futebol noite passada. Aí você me pergunta, pera lá, o play, ele tá aqui na sua forma normal, sem o to. Ele tá aqui sem estar no passado, porque o passado do play, ele fica na regra geral, que é aquela que termina com Y antes de vogal, você não vai tirar o Y, você vai colocar só o ED, played, certo? Por que eu não usei o meu played aqui na frase negativa? Você só vai usar essa questão de colocar o verbo com ED e essa questão de procurar o passado de um verbo irregular em frases afirmativas. Nas negativas, interrogativas, o verbo ele permanece, tá, gente, na sua forma natural sem o to. O que é a forma natural sem o to? É isso aqui, ó. Estamos lá falando do to play, você vai usar essa estrutura sem o to. Então, ele vai ficar play nas frases negativas. E o que transforma ele no passado é justamente a presença do auxiliar did. É esse auxiliar que deixa essa ideia de passado no meu verbo principal, que é o play. E ele vem entre o sujeito e o meu verbo principal. Muito bem? Vou apagar essa bagunça aqui e vamos lá de novo. You didn't clean my uniform. Você, vou usar o você para essa frase, você não limpou meu uniforme. She didn't become home early. Ela não voltou para casa cedo. We didn't go to the soccer match. We didn't go to the soccer match. Nós não fomos para o jogo de futebol. We didn't go to the soccer match. To the soccer match. Nós não fomos para o jogo de futebol. Beleza? Na forma interrogativa é aquela questão. Toda vez que a gente faz uma pergunta em inglês, o verbo vai para frente. Que verbo? O principal ou o auxiliar? O auxiliar. Sempre o auxiliar. E o auxiliar é o did. Ele vem antes do sujeito, sempre. Então, o que você vai fazer? Você vai trocar de lugar, certo? Aqui eu falei que ele vinha depois do meu sujeito, ou do pronome pessoal que você for usar, qualquer um. Agora, ele vai lá para frente, ele passa para frente. Ele vem para frente dos sujeitos e o verbo principal permanece na sua mesma posição, certo? Agora, ele vai ficar do lado do pronome pessoal, como ele ficava nas frases afirmativas. Logo em seguida, o resto da sua frase. Então, did you find your books? Vou fazer essa pergunta usando o meu you, você, certo? Did you, você, find your books? Achou os seus livros? Did you find your books? Find, esse verbo tá conjugado, tá na sua forma base sem o to, então ele não tá no passado aqui.
Beleza? O passado dele é este aqui, ó. É este aqui, é um passado, como vocês podem ver, irregular. Você já sabe, find é presente, found é passado, é porque se ele não tem ED no final, é porque ele é irregular. Já peguei essa questão aí, já peguei que então ele é irregular, exatamente. E o que é isso? Isso aqui se trata de respostas para essa pergunta, possíveis respostas para essa pergunta. Did you find your books? Você achou seus livros? Se for afirmativa, você pode responder yes, sim, I found my books. Eu achei meus livros. I found my books. Eu achei meus livros. Aí você vai ter que usar o verbo no passado mesmo, que é uma afirmativa. Ou então você pode responder yes, I did. Apenas. Isso se trata, que eu já até comentei com vocês, de short answers, as respostas curtas, onde você só vai usar o yes, a vírgula, o sujeito que compete para a resposta, se é uma pergunta para você, então você vai responder com o pronome pessoal, eu, né? Yes, I did. Sim, eu achei. Aí você vai traduzir o did aqui para eu achei, porque é isso que você quer dizer, porque a pergunta é sobre achar, beleza? Se for na negativa, usando uma resposta como esta aqui, certo? Vai ser no, I didn't find my books. I didn't find. E aí o verbo volta para o find, porque você está usando o did aqui na negativa. Find my books. Se for no short answers para negação, vai ser no, I didn't. Não, eu não achei. No, I didn't. Beleza? Let's practice. Vamos praticar? Olha aí. To the club after school. Você vai ter que completar aqui com o verbo no passado. Eu tenho certeza que de todos esses que estão aqui, você com certeza reconhece um que a gente acabou de ver. Então, é sobre o verbo ir. No caso, eu fui. Então, nem pensar isso aqui. O go, ele não é regular, não tem essa questão do ED. Essa palavra, ela existe, só que nós não estamos vendo ela agora, beleza? Então, só pode ser a letra C. I went to the club after school. Eu fui para o clube depois da escola. I went to the club after school. Na número 2, olha só. My brother, meu irmão, blank, esse tracinho que vocês vão completar. Pensa aí na resposta. The soccer players an hour ago. My brother, aí tem a ver com ver aí, com o verbo ver, certo? Se é ver, a gente viu esse verbo ainda agora. Esta palavrinha existe, mas isso aqui é participo passado. Assim como esta, nós não estamos vendo isso agora, estamos no passado, certo? Isso aqui não é passado, isso aqui é presente. Só pode ser a letra B. My brother saw the soccer games, the soccer players, actually, na verdade, an hour ago. Meu irmão viu os jogadores de futebol uma hora atrás. Número 3, é uma pergunta. Então, você precisa aqui que você coloque o quê? Antes do sujeito, do pronome pessoal, que no caso é um sujeito de nome próprio, Mike, você vai ter que colocar o auxiliar. Qual é o auxiliar do passado? Acabamos de ver. Só pode ser o did. Did Mike visit the stadium last night? O Mike visitou o estádio noite passada? Então, visit, ele fica no passado por causa do meu auxiliar aqui. Não é esse porque esse é auxiliar do presente e não é esse porque é o verbo to be no presente. 4. Alex did not last weekend. Olha aí. Alex did not. Aí temos aí o verbo work. Verbo trabalhar, que vem do verbo to work. Trabalhar. Certo? Eu tô vendo aí que se trata de uma negação. Tem o did e o not. Eles não estão contraídos, mas ainda assim é uma negação. Beleza? Aí muitas pessoas poderiam achar, não, eu vou colocar o worked, porque eu aprendi que o verbo work, ele é regular, eu coloco o ed no final dele. Ok, mas isso não é uma frase afirmativa. Se fosse
Se não tivesse essa informação e essa informação, você com certeza colocaria a letra B. Alex worked last weekend. Alex trabalhou final de semana passado. Porém, entretanto, contudo, todavia, mas não é o case, não é o caso. Nesse caso, é uma negação. Então, você precisa colocar o verbo na sua forma natural, base sem o to, ficando a resposta de letra C. Alex did not work last weekend, ok? Aqui não, porque aqui nós estamos falando de progressão com ing e nós não estamos mais no past continuous, no passado contínuo. Certo? E chegou o momento dela, das confusing words de hoje, que são as palavras before versus ago. Before, ela significa antes, antes. A palavra before tem a tradução de antes. Em algum momento desconhecido antes de agora. Beleza? Temos aqui alguns exemplos. Presta atenção. Kelvin arrived home before me. Kelvin chegou, aqui passado, ED, em casa antes de mim. Esse pronome oblíquo aí, antes de mim. Kelvin, aqui é a tradução, chegou em casa antes de mim, muito bem. E ago significa atrás, mas não atrás de posição, tá atrás de mim. Não, diz quanto tempo antes do tempo presente algo aconteceu. Ele nos dá um tempo ou uma data específica, pois estamos nos referindo a um tempo específico no passado, certo? Olha só esse exemplo para você ver a diferença entre o before e o ago. I met Steven in Germany. Eu encontrei ou eu conheci, ou eu encontrei, pode ser traduzido das duas formas, o Steven na Alemanha 10 years ago. Ele dá um período de tempo aqui, 10 anos, 10 anos. Então, ele nos dá um tempo ou uma data específica. 10 anos o quê? Atrás. Pode ser 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, tá entendendo ali? Ou outras informações também. E aí você coloca o ago. Já o before, geralmente tem uma situação que aconteceu antes de outra situação. Qual foi? Alguém chegou antes de mim, certo? Muito bem. Então, vamos lá praticar um pouquinho? Let's practice. No número 1, olha aí. Circule a opção que completa corretamente as frases. It happened a long time. Então, ele dá um tempo aqui, um tempo, long time, há muito tempo. Então, aconteceu, it happened, aconteceu. Olha aqui, passado do verbo to happen, verbo acontecer, aconteceu há muito tempo. O quê? Vai ser o quê? Vai ser antes ou vai ser atrás? Aqui, pensa bem, só pode ser há muito tempo atrás. It happened a long time ago. Tudo bem? Julie phoned 10 minutes. A Julie o quê? Telefonou, phoned. Telefonou 10 minutos. Deu um tempo específico aqui. 10 minutos antes. Não tá uma situação. Antes do quê? Não deu a situação. Então, Julie phoned 10 minutes ago. De novo, o meu atrás. 10 minutos atrás. Letra C. We left the city about 10 years. Nós deixamos, left. Aqui, essa palavra é um verbo, está no passado, é um passado irregular. Vem do verbo to leave. To leave, olha só a diferença. To leave se transformou em left. Beleza? Então, we left the city about 10 years. Nós deixamos essa cidade aproximadamente 10 anos, o quê? Ago, 10 anos atrás. Tudo bem? Letra D. I met Stella. Eu encontrei a Stella in Australia 3 years. 3 years. Eu encontrei a Stella na Austrália 3 years. 3 anos. Deu um período de tempo aqui. 3 years ago.
3 anos atrás. Letra E. Eu vi, I saw this film. Eu vi o filme, tanana, the music program. Olha aí. Então, aqui tem uma situação, eu vi o filme, e aí tem outra situação aqui, programa de música. Aqui nós vamos usar o meu before, que é I saw this film antes do programa de música. Before the music program. Muito bem? Agora saiu o nosso before. E na letra F, have you been here? Have you been here? Você já esteve aqui? Aí aqui nesta situação, não temos uma outra situação que foi dita logo depois. É uma pergunta só. Você já esteve aqui? Aí essa estrutura de você já esteve aqui, have you been here? Você vai usar antes. Não tem como fugir. Have you been here before? Você já esteve aqui antes? Have you been here before? Muito bem. Bem fácil, bem simples. Período de tempo, ago. Antes de algo, o before. Tem certas estruturas como essa que não vão mudar. Você vai usar o before mesmo. Não, o ago não seria aqui de qualquer forma. E estas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na nossa next class, nossa próxima aula. Então, bye bye.